Olá, assustados de plantão, tudo bem com vocês? O caos hoje que eu trouxe para vocês é muito legal. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar isso, mas algumas coisas que eu vi, eu ainda não sabia. E esse caos se passou com um senhor que morava no interior de Minas em 1958. Então, vamos lá pro caos, pessoal? Então, vamos lá. Roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caos se passou no interior de Minas. Eu fiquei sabendo dessa história por um conhecido, ele contando, né? Então, eu achei legal e já trouxe aqui para vocês. Ele disse que se passou com o senhor no interior de Minas em 1958. Esse senhor tinha um sítio grande ou uma chácara, não sei, quase que uma fazenda. Não chegava a ser uma fazenda, mas era, sabe, uma mini fazenda. Então esse senhor morava nessa fazendinha, vamos dizer assim, nessa fazendinha com os filhos, né? Eram 2 rapazes e 2 moças. E ele era viúvo, então ele e os filhos que tocavam ali aquela fazendinha. Então um dia ele sempre, tudo que ele produzia ali naquela fazendinha, na roça, leite, essas coisas, queijo, tudo que ele fazia, ele vendia na cidade. Então um dia ele pegou as suas coisinhas, foi para a cidade vender ali os seus produtos ali. E um dia ele disse que quando ele estava, ele voltou da cidade, os 2 filhos, os 2 rapazes estavam ali pelo terreiro ali, e as moças estavam na cozinha fazendo a janta. Então, quando ele chegou, ele desceu da carroça, tudo, e pediu para os meninos irem guardar a carroça. Então, onde ficava a carroça era perto de tipo uma capelinha que tinha, mas era na entrada da fazendinha. Era tipo na estradinha assim, mas de entrada para a fazendinha, que era o que os pais, desse senhor fez quando eram vivos e eram donos daquela fazendinha. Fizeram aquela capelinha ali na entrada ali da fazendinha. Então, eles estavam ali guardando a carroça quando eles começaram a escutar um bebê chorar. Um bebê chorando, sabe? Um bebê mesmo. Então eles ficaram assim, os 2 rapazes, meninos na época, olharam um para o outro. E aí, quando eles olharam, eles escutavam que o bebê, o choro do bebê vinha daquela capelinha ali. Então eles meio que até que procuraram, mas não acharam nada. Então eles ficaram com medo e aí correram para casa. Só que quando eles correram para casa para contar para o pai não estava mais. O pai não estava. Então eles ficaram ali, aí perguntou para as irmãs, fulana, cadê o papai? Onde ele está? Porque já estava perto da janta, a janta já estava pronta. E então as meninas, não sei, eu nem vi o papai chegar. Então eles ficaram ali esperando. E aí eles perguntaram para as meninas, vocês escutaram o bebê chorar? Aí elas, bebê? Que bebê? O bebê que estava chorando quando o papai chegou. Logo em seguida o bebê começou a chorar. Vocês não escutaram o choro? Era muito alto. Então ela falou assim, não, a gente não escutou bebê nenhum chorando, a gente estava aqui fazendo a janta, não escutamos nada.
Então eles ficaram meio assim e ficaram ali esperando o pai voltar. Aí o pai não, né, demorou um pouquinho, o pai voltou. E aí eles perguntaram: papai, por que o senhor escutou o choro do bebê? E aí o pai não respondia nada. O pai quieto, sisudo ali, sentou na mesa. Eles jantaram, comeram. E aí de novo um dos meninos chegou e perguntou: papai, você viu? O senhor viu? Ouviu o choro? Foi assim que o senhor desceu da carroça? Nós começamos a escutar um choro de um bebê. E aí o pai começou a contar. Aí um deles falou: e aonde que o senhor foi? Aonde que o senhor estava? Aí ele falou: eu fui na capelinha. O choro daquele bebê é o choro do... Né, na época ele falou, era o choro do Zezinho, que a minha irmã engravidou, e ela ofereceu para eu batizar ele, eu e sua mãe. Só que não deu tempo. O bebê morreu e foi enterrado sem batizar. Então, esse bebê, né, ele estava chorando porque ele estava pedindo para ser batizado. Então, hoje, né, ele falou, hoje está fazendo 7 anos que esse bebê morreu. Então eu já logo corri aí a batizar ele, mesmo depois de morto, né? Fui lá na capelinha batizar ele, porque se ele não fosse batizado hoje, ele ia vagar pelo mundo sem ter descanso da vida eterna. Ia ficar vagando, ia ser um espírito, né, que ia ficar aí por aí andando aí. Então eles ficaram: nossa, então o que a gente escutou era o choro de um bebê que já morreu, já faz 7 anos. Ele falou: ele morreu antes de ser batizado, ele não foi batizado. E então ele falou que né, naquele dia estava fazendo 7 anos que aquele bebezinho tinha morrido, e sempre ele chorava. Então naquele dia ele chora no 7º dia, no 7º mês e no 7º ano, que é as 3 datas que tem para batizar. A última é 7 anos. Se eles não forem batizados com 7 anos de morto, eles vão ficar vagando aí pela eternidade aí, eles não têm como ter a paz eterna. Então ele batizou. Então, graças a Deus, esse bebezinho ficou, né? Teve a paz eterna dele. Ainda bem que o pai dessas crianças aí, o dono da fazendinha, foi rápido e foi lá e batizou. E aí o pai, as crianças foram a primeira vez que escutaram o choro daquele bebê, mas o pai né, sempre escutava o choro daquele bebê. Então ele sempre vivia chorando ali, mas só que ele não sabia dessa história, que ou você batiza no 7º dia de morte, ou no 7º mês de morte, ou no 7º ano. Mas fora isso, o bebezinho sempre chorava. Muita gente ali escutava aquele bebezinho chorar. E aí achei interessante aí esse caso aí para vocês aí, porque eu escuto pessoas dizerem que escuta choro de neném, porque dizem que choro de neném, né? Quando o neném chora, você escuta o choro de neném, são nenéns, bebês que morreram sem ser batizado. Mas aí você tem que saber, né, se está fazendo 7 dias, 7 meses ou 7 anos para poder batizar aquele bebê. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, um caso de uma moça que,
começou, né, na casa dela, começou a escutar um choro de bebê. E aí ela foi procurar, sempre escutava o choro do bebê. E aí ela foi procurar ajuda para saber o que era. E aí a pessoa lá no centro espírita disse para ela que o choro do bebê que ela escutava era o choro de um aborto que tinham feito naquela casa antes dela morar ali. E enterraram ali, porque era um aborto, sei lá, enterraram no quintal da casa e esse aborto não foi batizado. Então era o choro que ela escutava. E aí essa pessoa chegou e falou para ela que ela tinha que, né, batizar aquela criança porque a criança estava vagando ali. E ela falou, mas eu não sei quanto tempo faz que essa criança foi morta, né? Morreu, foi abortada, tá ali. Ela falou, não, mas você batizando ela de coração, ela vai receber o descanso eterno. E ela foi, a moça ensinou o que ela tinha que fazer e ela fez e deu certo, que aí nunca mais ela escutou o choro do bebê que ela escutava desde o dia que ela se mudou para aquela casa. Ela escutava todos os dias naquela casa o choro daquele bebê. Então aí eu associei as duas histórias, né? Essa que eu já tinha escutado desse senhor nessa fazenda e agora com essa que eu vi também, que eu não sabia disso, que tinha que, quando escuta um choro de neném, você tem que batizar, que é um neném, bebezinho, que morreu sem ser batizado. Ainda bem que o senhor e a moça, né, tiveram a orientação certa e batizaram esses bebês e eles tiveram um descanso eterno. Porque pensou ficar vagando aí? Então eu gostei aí dessas histórias aí, trouxe aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo caos.